Chegamos ao momento da reflexão. Nós, cristãos, evangélicos ou protestantes, baseamos sempre a nossa reflexão na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E este sempre é um momento oportuno para a reflexão, como falei introdutoriamente no início deste culto. Eu não me delongarei e também não farei um longo sermão nesta noite, mas tenho por objetivo trazer a mensagem da Palavra de Deus para vocês, nobres formandos, para todos nós aqui presentes. E todas as vezes que tenho a oportunidade de falar, de trazer a mensagem da Palavra em uma liturgia de formatura, eu sempre sou desafiado a trazer algo que seja atual e desafiador para aqueles que estão ingressando em uma nova carreira, em sua nova vocação. E eu fico sempre admirado porque em todas as áreas que já tive a oportunidade de falar ou pregar em formaturas, não há uma ciência sequer que não tenha passagens bíblicas que referendem ou corroborem aquilo que diz respeito à vocação pretendida pelos formandos. E tudo isso se explica porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Respeitando as diversas opiniões correntes e vigentes, nós cristãos continuamos afirmando que o ser humano ele não é fruto do acaso, não é fruto de uma obra não planejada, mas, tomando as palavras do sábio e saudoso Ariano Suassuna, é impossível que qualquer outro animal, por mais que se pareça com o homem, até mesmo o chimpanzé, ele produza um simples pegador de roupa. Essa capacidade criativa, ainda que as demais criaturas ou animais criem, formem, construam, pavimentem, todas elas não chegam aos pés da capacidade criativa, arquitetônica ou urbanística produzida pelo homem no decorrer de toda a história da humanidade. E a razão é pura e simples. Eu volto a afirmar, meus nobres formandos, queridos aqui presentes, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Deus criativo, ele formou todas as coisas para a sua glória, e ele iniciou toda a sua criação em um jardim, no Éden, o que quer dizer na língua hebraica, o paraíso ou o jardim das delícias. Mas a visão de Deus, quando nós lemos toda a Bíblia, e a Bíblia precisa ser lida toda para que seja compreendida quanto à sua mensagem, não é que Deus criou o homem a partir de um jardim, e que ele então deveria terminar neste jardim sem que nada se desenvolvesse ou planejadamente se desenvolvesse. Quando nós lemos toda a Bíblia, em Gênesis, o seu primeiro livro, tudo começa no Éden. O último livro da Bíblia, o livro das Revelações ou o livro do Apocalipse, termina com uma cidade. A polis, cidade no grego, ou a urbis no latim, a cidade, embora construída e projetada pelos homens, porque reflexo o homem é, imagem e semelhança de Deus, nunca começou ou se iniciou em seu próprio coração por acaso, mas é o ideal de Deus para a humanidade que Ele mesmo criou, do Éden para Jerusalém celestial. A passagem que eu vou ler e refletir com vocês nesta noite diz respeito à história de um homem que viveu nos tempos antigos e foi considerado o pai da fé, porque foi um homem que viveu pela fé. Seu nome é Abraão, você já deve ter ouvido falar de Abraão. E Abraão, ele foi desafiado a sair da sua cidade, da casa de seus pais, que foi construída por um homem que foi bisneto de Noé, chamado Nimrod. Nimrod, depois do dilúvio, segundo o relato bíblico, construiu pelo menos 9 cidades. Dentre elas a famosa Babel ou a Nínive, ainda hoje existente na região do Oriente. E
Abraão, quando chamado por Deus, ele foi chamado para sair de uma dessas cidades chamada Ur dos Caldeus. E Deus então disse a Abraão: saia da tua terra, da casa de teus pais, e se dirija para um lugar que eu vou preparar para você. Abraão então foi desafiado por Deus, e Deus prometeu a Abraão que dele faria uma numerosa nação, e a partir desta nação ele cumpriria uma promessa gloriosa que começou no Éden e terminaria na Jerusalém celestial. A passagem que eu vou ler se encontra na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, do versículo 8 ao versículo de número 10, eu peço a preciosa atenção de todos vocês. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E sabem por quê? Diz o versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que nobre vocação a de vocês! À medida em que vocês planejam, à medida em que vocês desenvolvem a sua vocação em projetos arquitetônicos, lembrem-se, quer vocês queiram ou não, vocês vão refletir a imagem de Deus, que é o arquiteto e edificador do mundo, e é aquele que chamou Abraão e chama a todos nós nesta noite para enxergar esta gloriosa verdade. A cidade para onde Abraão se dirigiu, a cidade que gerou tanta expectativa em seu coração, em sua alma e na de seus descendentes Isaque e Jacó, não se limitaria apenas a esta terra ou a este mundo. E eis a razão por que, já dizia João Calvino, o grande reformador genebrino, carrega o homem em seu peito o senso da religião. Por mais que os homens tentem negar, o senso da religião ou a sua espiritualidade reflete aquilo que é a nossa própria constituição. Os homens podem agir e aplicar a sua espiritualidade ou religiosidade de diversas formas e de diversas maneiras. Mas afastando-se de Deus, ele sempre vai desenvolver projetos. Mas a parte de Deus, estes projetos nunca glorificarão aquele que ele deveria refletir nesta terra. Lembram de Nimrod? Nimrod, quando construiu Babel, ele disse que o desejo era alcançar os céus. A própria cidade em seu nome queria dizer confusão. O ideal ou o interesse deste homem e de tantos outros homens se planejam, se urbanizam, mas não se preocupam com o bem, que deveria ser amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se o objetivo não for a glória de Deus e o benefício do seu semelhante, todo o propósito cairia por terra ou cairá por terra. Eu não preciso falar muito nesta noite para nós percebermos como facilmente, e vocês são desafiados na sua área específica, que área bonita, a lidar com os seríssimos problemas da urbanização da nossa cidade tão pequena, onde não são avaliados e onde não são questionados ou não há preocupação, por vezes, dos homens, de fazer o melhor, de fazer o bonito, mas acima de tudo, funcional e benéfico para uma sociedade. Quando os homens expressam a sua religiosidade à parte de Deus, eles vão construir cidades, eles vão projetar grandes realizações, eles vão seguir planejamentos de urbanização, mas com finalidades escusas. Eu não vou aqui usar nenhum outro exemplo senão aquele que diz respeito a mim mesmo, porque certamente muitos de vocês se dirigiram aqui meio desconfiados. Será que nesta noite o pastor no final vai passar a sacolinha e pedir dinheiro da gente? Eu cito um exemplo de um projeto arquitetônico com objetivos escusos e ainda historicamente, arquitetonicamente, totalmente equivocado, o Templo de Salomão na cidade de São Paulo. Primeiro, ela não é uma réplica do Templo de Salomão, mas do grandioso Templo de Herodes, nos dias de Jesus, mal feito. E qual o objetivo ali, senão
tirar ou retirar recursos ou lucros para si mesmo e não promover a glória de Deus através da pregação do Evangelho, o que um religioso, pregador, pastor, padre deveria fazer. Então não precisamos, irmãos, caminhar tão longe para olhar que tão facilmente, porque somos seres espirituais, religiosos, por nascimento, por descendência, se nos desviamos dos propósitos de Deus, eu posso ser um pastor, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um arquiteto, eu posso ser um professor, eu vou projetar tudo para mim mesmo, e nunca para Deus e nunca para o meu próximo. Deus não nos criou para isso. Não há nada mais bonito do que quando nós pensamos em Deus como arquiteto e edificador, preparando uma cidade para o seu povo, o ideal que é refletido na vocação de vocês. Preocupar-se com as pessoas. Vocação, veja, é uma doutrina bíblica resgatada em um dos princípios da Reforma Protestante, por isso eu repito, vocação difere profundamente de profissão. A vocação diz respeito ao dom, ao talento, a vocação diz respeito à paixão, ao amor, a vocação diz respeito àquilo que eu faço, e muitas vezes o que vai ser perda para mim é ganho, porque eu faço aquilo que amo, aquilo que gosto. Não há nada mais bonito do que você perceber isso, quando uma obra arquitetonicamente planejada, ela promove o benefício e o bem comum. E sabe por que isso me chama a atenção como pastor? Porque todas as vezes que eu vejo jovens aplicando corretamente as suas vocações e aqui reunidos com seus familiares para glorificar a Deus, nós temos uma prova inconteste da razão por que nós fomos criados. Tudo converge para Deus, e tudo deve voltar para Ele, e glória, não se esqueçam, diz respeito à honra, grandeza e louvor, que nós devemos somente ao nosso Deus. Abraão tinha esta esperança, e os seus e ele também morreram nesta fé, e entendam que fé na Escritura não é um salto no escuro, mas a fé na Escritura é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. A fé é necessária porque sem ela é impossível agradar a Deus, porque é necessária a fé para que você confie limitadamente nele e saiba por que você está neste mundo e para que você está neste mundo. Abraão, então, ele morre nesta fé. Ele não obtém de imediato as promessas, ele as contempla de longe, ele sauda estas promessas, confessando que era peregrino e estrangeiro nesta terra. Agora, ele procurava uma cidade que seria projetada, ou já foi projetada e construída, seria pelo Senhor. Me permitam ler outros versos do capítulo 11 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 14, quando diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A gratidão no coração vai me lembrar que a fé e a obediência caminham juntas a serviço do meu Senhor, e toda e qualquer vocação reflete esta imagem de Deus na vida do homem, e não há nada mais bonito do que pensar em arquitetura e urbanismo e lembrar que por trás de tudo isso o ideal de Deus sempre foi construir cidades, para que todas estas cidades elas apontassem para o final. Quando nós pensamos em casamento, outro exemplo aqui que também nós podemos usar, a Escritura diz que a relação do marido com a sua esposa, ela é a imagem do que Cristo é para a sua igreja. Então cada casal reflete em sua caminhada nesta terra a imagem de que Cristo é o noivo e a igreja é a sua gloriosa noiva. Quando um marido falha, ele reflete de maneira errada aquilo que Cristo é para a sua noiva, porque ele jamais falhou. Quando um arquiteto falha no seu sumo propósito de refletir a glória de Deus,
ele então vai falhar, porque todas as cidades do mundo deveriam ser este glorioso modelo da cidade que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. E que linda cidade! E que bela cidade! O tempo não me favorece nesta noite, mas eu posso citar de memória para vocês aquilo que depois vocês podem conferir nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. É fácil. Você chega em casa, você pega a sua Bíblia e lê os últimos capítulos do livro do Apocalipse. A cidade que Deus planejou é linda. Ela é planejada, sim, com as suas medidas. Ela tem pedras preciosas escolhidas por Deus. As suas ruas, com aquilo que há de maior valor, são de ouro. No meio da sua praça há um rio, e justamente no meio desse rio há aquela árvore que um dia foi plantada no Éden, onde novamente aqueles que esperam no Senhor comerão do seu fruto. Ah, meus queridos, se nós pensarmos que a nossa vida ela só se limita a este mundo, nós não teríamos nenhuma razão para agradecer aqui nesta noite. Se nós simplesmente refletíssemos que este é um mero cumprimento religioso de uma obrigação, de etapas que são necessárias até a colação de grau, nós tentaríamos, mas sem êxito, sufocar o senso da religião que está em nossa alma. Se nós fizéssemos isso e não refletíssemos sobre estas palavras divinas, nós nos esqueceríamos daquilo que Deus ainda hoje abençoa e promete aos homens. Só entrarão nesta cidade aqueles que pela fé confiarem nele. Só pisarão nessas ruas e contemplarão toda esta beleza, reflexo da cidade do grande arquiteto e fundador do universo. Aqueles que enxergarem no seu Filho Jesus, o Cordeiro, a lâmpada, a verdadeira vida e salvação e o maior motivo de gratidão. Percebam, esse momento aqui, ninguém foi mencionado, nenhuma deferência foi dada para homens. Nós temos Manuela, que é membro da nossa igreja, mas Manuela aqui juntamente com vocês é mais um formando a agradecer ao Senhor com a sua família. A glória aqui, mais uma vez, que deve resplandecer é a de Cristo. E diz a Escritura que nesta cidade santa não haverá mais necessidade de iluminação, ou o sol não será mais necessário, porque a Escritura diz que o sol da justiça brilhará. Seu nome é Jesus. Não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, canseira, doenças, mas haverá então a contemplação de todos aqueles que se lembrarem que a sua vocação, ela sempre apontou para aquilo que Deus tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Eu quero concluir esta palavra, este momento reflexivo com vocês, lendo um trecho final lá do livro do Apocalipse, quando diz o seguinte: é uma visão que João tem, o último apóstolo a sobreviver. Ele está exilado em uma ilha chamada Patmos, quando ele recebe esta revelação do Senhor. Ele está em uma condição difícil. Por pregar o evangelho, ele está preso. Mas o que ele recebe do Senhor traz para ele encorajamento, porque diz a história, ele depois sai da ilha de Patmos e vai pregar esta gloriosa verdade para a igreja de Cristo. Apocalipse 21, a partir do versículo 22, diz assim: nesta cidade projetada por Deus, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, onde existem templos nas cidades urbanizadas dos homens. É um sinal, uma imagem daquilo que nós vamos experimentar na cidade de Deus, onde não haverá mais santuário, porque o Senhor e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, estarão conosco e habitarão conosco. A cidade não precisa nem do sol, como eu disse a vocês, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou.
e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. As cidades jamais deveriam ser objeto de opressão para as nações ou para os homens. As cidades jamais deveriam fechar as suas portas para aqueles que, mesmo de outras nações, necessitam de socorro e são sangue do nosso sangue. Todos somos homens criados à imagem de Deus. Nesta cidade, as portas jamais se fecharão, porque nela não haverá noite. E será trazida a esta cidade a glória e a honra das nações. O texto nos chama a atenção no final, quando fala de como haverá um saneamento pleno e completo, não somente básico. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O acesso a esta cidade, a entrada será possível apenas somente pela fé. A fé tão necessária para que possamos crer, e crer no Cordeiro que é Jesus, aquele que abriu as portas dessa cidade para os homens que creem e confiam nele. Não se esqueçam, meus nobres formandos, que nós aqui nesta noite jamais nos esqueçamos. Todas as vezes que pensarmos sobre este tema e lembrarmos deste momento tão importante para a vida destes estudantes, do início agora de suas carreiras, tudo o que projetarem, tudo o que modelarem, todo o intuito e esforço por urbanização, tudo isso sempre trará a nós a lembrança de que nada que fazemos começou em nosso próprio coração, mas é ideal de Deus. Porque Ele mesmo nos mostra uma cidade tão bela, e Ele nos chama a caminhar rumo a esta cidade pela fé. E sem fé será impossível agradá-lo. Sem fé será possível que você saia aqui desta noite crendo no que eu estou dizendo, dando crédito ao que eu estou falando, e não apenas refletir de forma subjetiva que palavras belas ou que palavras horríveis este homem falou para mim. A fé vai dar o norte correto para você e para mim, porque vai me fazer crer e confiar no único que pode salvar o homem deste sentimento tão ruim que o contamina, chamado pecado, e que o faz realizar as piores coisas nas cidades, e a destruir as cidades, e a não promover a glória de Deus através da cidade. Só Cristo pode então organizar todas as coisas. Só Cristo é a solução para a nossa nação. Só Cristo vai fazer então resgatar em nossa juventude a vontade e o desejo de viver e voluntariamente colocar a sua mente, alma e coração a serviço de Deus no cumprimento da sua vocação. Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. Não se esqueçam. Sem Deus nós não somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Nunca se esqueçam. Vocês não chegaram aqui por acaso. Nunca se esqueçam. Em todas as coisas sejam agradecidos. E sigam sempre, nunca por vista, mas pela fé. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te louvamos, porque o Senhor mesmo preparou para nós uma cidade, e nela entrarão aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro, os que creem nele e confiam nele em suas palavras, e confessam as suas palavras, e entregam suas vidas para a sua salvação. Abençoa, ó Deus, estes formandos e suas famílias. Aceita a gratidão de seus corações por esta vitória e que eles tributem, acima de tudo, esta vitória a Ti, ó Deus. E que não saiam daqui da mesma maneira que entraram. Que jamais pensem que pensar
biblicamente, é tentar se esquecer da realidade que vivemos aqui neste mundo. Não, nós somos chamados a viver intensamente e colocar a nossa vocação a serviço de Deus e do próximo, e isso vai nos lembrar sempre de onde viemos e para onde vamos. Abençoa, Senhor, e que eles jamais se esqueçam de que devem fazer tudo para a Tua glória, e que no dia final, quando Cristo se apresentar a todos nós, eles serão vistos como arquitetos que serviram ao Senhor, ou arquitetos que voltaram as suas costas para Ele. Que Deus os abençoe, que Deus, o Senhor, tenha misericórdia de nós, que Deus, o Altíssimo, que nos ouve, Criador dos céus e da terra, sim, Senhor, que Tu recebas a nossa gratidão. Em nome de Jesus oramos. Amém.